A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, assina um comunicado para a Justiça Federal em Santos cumprir imediatamente a prisão do ex-jogador Robinho. O caso agora será distribuído para um juiz federal e caberá a ele expedir o mandado de prisão. Em paralelo, a defesa de Robinho recorreu ao Supremo Tribunal Federal buscando evitar a prisão imediata depois da condenação por estupro na Itália, que teve a chancela aqui do STJ. O Superior Tribunal de Justiça validou por 9-2 a transferência da pena para o Brasil, seguindo o pedido italiano. Os advogados argumentam que Robinho não representa risco e que a decisão do STJ fere a Constituição, alegando ainda que, à época do crime, não existiam leis brasileiras autorizando a transferência de penas do exterior, o que seria uma retroação prejudicial ao atleta. Fábio Piperno, como é que você vê então a decisão da presidente do STJ falando isso não interessa, é para prender agora? Eu acho que ela vai por um caminho correto, até porque a decisão já está tomada. Agora, eu queria destacar, em meio a muitas opiniões que a gente ouviu nesses últimos dias, a da presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira, que hoje é a chefe da delegação do Brasil, né, nesse giro pela Europa que o Brasil está... Que foi a única que se manifestou. Pois é, ela toma tem um depoimento corajoso e eu acho que o depoimento dela envergonha principalmente a comunidade do futebol brasileiro, né, que está de bico fechado. A maior parte dos seus grandes atores e tal se mantém, né, de boca fechada. Parecendo um bando de corporativistas. Exatamente. E ela não. Ela diz o seguinte: olha, ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui, na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente no caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante me posicionar. Cada caso de impunidade, e aí, para mim, a frase mais forte, na qual ela foi muito feliz: cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. Perfeito. Disse a dona Leila Pereira. Exatamente. Parabéns para ela. Perfeito. Fala, Gani. Não, bela frase. Acho que ela resumiu muito a situação da criminalidade como um todo no Brasil. E o que é democracia, Evandro? Democracia é igualdade perante a lei. Então tem que valer para o jogador de futebol famoso, rico, poderoso. Ele tem que ser julgado igual uma pessoa que não tem condições. Isso é a democracia. É a lei valer independentemente da sua posição social, independentemente do seu cargo, do seu dinheiro. Vale para o político, vale para o atleta de ponta, vale para o trabalhador, vale para a classe média. Então, decisão correta do STJ e que isso sirva de exemplo para todas as instâncias na justiça. Luiz Felipe Dávila, como é que você vê a tentativa da defesa de Robinho, dizendo que lá atrás, quando aconteceu o caso, a lei não existia e tentando recorrer, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal depois de uma decisão do STJ? É um absurdo, mas é o que todo mundo poderoso que tem dinheiro no Brasil faz. É ficar recorrendo até o Supremo para não cumprir pena. E aí passa a imagem de impunidade. É isso aí. Felizmente, a decisão da juíza foi correta. Vai fazer cumprir a pena. Por isso que nós temos de votar no Congresso Nacional a história de que penas serão cumpridas após segunda instância, julgamento de segunda instância. Isso é fundamental para acabar com essa impunidade. Veja o caso do Robinho. Se essa juíza não tivesse a coragem de fazer cumprir a pena agora, ele ia para o Supremo, ia demorar anos esse negócio para ser julgado, e ele ia ficar em liberdade, o que é um absurdo pelo grau do crime que ele cometeu, aquelas fitas que gravadas, divulgadas, que mostram um comportamento absolutamente condenável de um jogador de futebol, que na verdade é um ídolo. Ele tem que entender, esse jogador é ídolo das pessoas, então ele tem mais responsabilidade ainda no seu comportamento, tá certo? Então é ótimo que essa juíza... Aliás, eu acho que todos os casos de estupro deviam ser julgados por mulheres. Aí eu quero ver se a dona Leila, a nossa juíza, essas sim é que sabem o que uma mulher sente quando uma pessoa acaba cometendo esse tipo de crime. Deve ter as mulheres, porque esse silêncio do corporativismo do esporte que o Piperno bem mencionou aqui é vergonhoso.
todo mundo se escondendo atrás disso. Porque ou deve ter alguém cometido isso aí no passado e não ter... Falar assim, puxa, mas agora eu sou pego, né? Rabo preso. Né? É assim, deixou rastro. Isso é muito ruim. Está na hora do futebol se tornar, de novo, um exemplo e inspiração para a sociedade, ao invés de ser um motivo de vergonha.